Alô, alô, pessoal. Vamos começar mais uma aula do nosso curso Comida de Pensar, nosso sexto encontro dentro do segundo módulo agora, em que a gente está tratando sobre comida e comunicação, comida e mídia. E especificamente na aula de hoje, a gente vai tratar sobre um tema que muitas vezes a gente acha que não tem muito a ver com comunicação, só que ele é absolutamente ligado, né, à origem da comunicação, que é filosofia e estética da comunicação, e nesse caso a gente vai fazer um recorte para a filosofia estética do gosto. O que é isso? Não sei se vocês já ouviram falar sobre estética do gosto, considerando, na verdade, que o gosto é uma projeção que nasce pela resposta, né, do sentido do paladar, mas que depois ela ganha um outro sentido, né? A semântica do gosto também passa a classificar, por exemplo, aquilo que a gente acha bom ou ruim, por exemplo. Então, a gente vai passar um pouco sobre essas questões e hoje a gente vai ter um pouco de filosofia no nosso prato, porque a filosofia, à medida que ela é super importante para a gente entender a gastronomia, ela chegou muito tarde no debate da gastronomia, sabe? Então, assim, acho que é muito complicado para a gente diminuir esse tema para o senso comum. Então, a gente vai abrir um pouco essa conversa, a gente vai mergulhar um pouco nos recônditos da filosofia. Pode parecer meio complicado para a gente compreender, mas como vocês já estão acostumando aqui no curso de Pensar, a gente tenta colocar o máximo de leveza nesses temas que são espinhudos. Então, a gente vai tratá-los com muita, enfim, muita música pop, né? Cinema pop também hoje, e a gente vai, a partir daí, fazer algumas considerações acerca disso aqui que eu estou falando. Ó. Filosofia e estética do gosto. Pois bem, para a gente poder falar de filosofia e estética do gosto, é importante que a gente pense em gosto. Tá? O gosto ele sofre esse deslize semântico mais ou menos ali na era do iluminismo. Né? Ou seja, quando o sujeito, o ser humano, principalmente o ser humano aí, a gente está falando dentro dessa narrativa globalista europeia, né, eurocentrada, que na verdade nos formou intelectualmente, né, nesse momento, mas o iluminismo é que traz essa abertura primeiro, né, essa emancipação do poderio da igreja, né, de Deus, né, como esse símbolo, na verdade, de submissão da lei, né, a uma força superior. E o iluminismo, então, ele vai tentar trazer uma emancipação do homem como um sujeito capaz de ele próprio conseguir fazer as suas próprias, chegar às suas próprias conclusões, e a partir daí também entra um momento novo para as artes. E por que eu falo das artes? Que foi o tema que a gente deixou mais ou menos em aberto na semana passada, na segunda passada. Porque a arte, ela foi que deteve, pela maior parte do tempo, essa prerrogativa de discutir a estética, o que é belo. Então, hoje a gente vai falar sobre beleza. E vai falar sobre beleza no prato. E que vocês vão descobrir, já um spoilerzinho, né? Que a beleza no prato não está no empratamento, tá, gente? Isso aí vai ser um mito que a gente vai derrubar, desafiando mais uma vez o senso comum. Para podermos fazer entender o que acontece na filosofia, para a gente poder, enfim, entender mais ou menos assim onde que estava o espírito humano na sua relação com a comida de pensar, que é o nosso interesse aqui. Porque a comida de comer, ela sempre foi dada, sabe? Ou seja, não se discutia. Porque, afinal de contas, a comida de comer, ela já cumpria um papel muito claro na sociedade, que era o papel fisiológico. E claro que a gente já discutiu aqui como que o ato de comer se tornou também uma questão social,
né, e política e etc., mas ele não era necessariamente tido como uma questão voltada ao pensamento, sabe? Não era uma questão filosófica, não era uma questão estética. Por que eu digo isso? Porque de fato não era. A gente tem pouco material para pensar nessa abordagem filosófica do Extremo Oriente, tá? A partir das teorias ou dos conteúdos ou enfim, da inteligência oriental, porque é um material que nunca chegou para a gente. E nosso pensamento ele foi fundado justamente pelos pensadores greco-romanos, né? Então a gente vai voltar na filosofia para fazer uma linha do tempo acerca dessa filosofia especificamente greco-romana. Então a estética grega que começa ou que inaugura, né, esse momento do pensamento antigo, né? Ele começa ali no período socrático um entendimento acerca da comida como algo basicamente relacionado ao ato nutritivo e fisiológico. Para Sócrates, para vocês terem uma ideia, Sócrates ele entendia que não interessava à filosofia se debruçar ou perder tempo em pensar o que é esse gesto do se alimentar, de comer, né? Então, isso não interessava a filosofia. Isso interessava a barriga, talvez as suas escolhas alimentares, de alguma forma, mas não interessava a filosofia. Em seguida, no momento platônico, Platão ele traz já uma projeção sobre estética que eminentemente artística. Quando ele fala artística, ele está falando da percepção artística objetiva, ou seja, a obra de arte que é dada ou colocada como obra de arte, ou o belo, tudo aquilo que evocaria o belo, inclusive a natureza. Então, na verdade, a filosofia, a estética, ela se preocupava com a beleza, ela se abria, então, a discutir a estética, só que do ponto de vista artístico, ou seja, a partir daquilo que fundamentava a nossa visão, nossa audição, principalmente. Ou seja, a leitura, a música, a pintura. Esses eram os temas aos quais Platão estava interessado em discutir filosoficamente, quando se falava de estética. Aristóteles, então, em seguida, ele dá uma abertura, ou ele propõe uma abertura para a poética. Então, a gente começa a entender que poesia e essa abertura ao sensível, ele pode dar mais informações sobre o que é essa nossa relação com o mundo do ponto de vista da beleza, do que é belo, ou seja, da estética que a gente está falando. Então, a estética grega, ela demora demais para entrar até mesmo nessa solução, ou então nessa discussão acerca do próprio belo. Perfeito? Quem vai, depois de tanto tempo, evocar alguma coisa relacionada à comida no debate filosófico vai ser Epicuro. Epicuro é ele quem traz, ou ele quem coloca, na verdade, uma centralidade do comer e do beber como prazer estético. Veja, a abertura dele ainda é pela dimensão do prazer, mas ele entende que o filósofo, diferentemente de Sócrates, a quem não interessava, né, essas questões menores, digamos, né, do prazer e da beleza, para Epicuro precisa haver uma centralidade, sim, como a gente percebe o prazer em nossa vida. Então, com isso entra o comer e o beber. É por isso, inclusive, que Epicuro se torna o filósofo dos foodies, né, nessa nossa era agora. Então, o filósofo dos foodies, inclusive tem um site bem interessante de gastronomia chamado Epicurus, Epicurus, né, que é em inglês Epicuro. Então, Epicurus é um site que se dedica, né, faz essa menção honrosa a Epicuro, que é quem traz esse primeiro debate acerca da dimensão do palato e do olfato e do tato para
a filosofia, ou seja, para a compreensão filosófica. Mas veja, isso a gente está falando da Idade Antiga. O problema do debate estético, ele vai ser um problema muito mais moderno. Ele vem ali com Kant e Hume, principalmente. Kant, vamos falar um pouquinho dele rapidamente. Como eu falei ali no início, Rebeca chegou agora, só para você compreender rapidamente, a gente está traçando aqui uma pequena linha do tempo da filosofia grega no que tange os objetivos da discussão estética. O que é estética, o que é gosto e o que é belo. A gente tem na faculdade de comunicação, principalmente, das artes, né, obviamente, a gente tem esse debate sobre estético, sobre o que é o belo. E aqui a gente está tentando reivindicar o belo, ou então vai trazer o belo, para a gente poder tentar debater o belo na comida. Tá? E o belo, e a comida, na verdade, ela nem sequer era tema dos filósofos gregos, a não ser Epicuro, que traz, então, essa novidade. Mas, ainda assim, é uma abertura muito difícil para você chegar a discutir os sentidos, ou essa percepção sensível que a gente precisa ter, principalmente no palato, né, e no olfato, quando a gente fala de comida. Isso não é uma coisa, um debate que foi posto. A filosofia demora demais para conseguir entrar nesse debate. Por exemplo, Kant, ele vai debater o belo. Ótimo. Quando ele for falar do belo, a questão que ele coloca é: a gente tem sentidos que são objetivos e sentidos que são subjetivos. Isso é o máximo que ele chega. Quando ele vai falar dos sentidos objetivos, ele dá um exemplo bem clássico, né, que a gente usa muito, que é o da rosa vermelha. É um exemplo didático que Kant nos oferece acerca do belo, né, para essa proposta que ele traz. A rosa vermelha, que está inclusive na projeção, a rosa vermelha, ela é vermelha, não é isso? Ela é vermelha, ela tem um desenho assim assado das suas pétalas, tem espinhos, tem uma cor verde no seu talo, enfim. Esse é o nosso exercício de sentidos objetivos. Estamos objetivamente constatando o que estamos vendo. Uma rosa que é vermelha e a gente detalha as características dela. E ele entende que há uma outra dimensão que são dos sentidos subjetivos, que vão ser esses sentidos que Kant vai colocar o juízo, ou seja, é a constatação, que é o nosso primeiro acesso, e normalmente é um acesso visual para o belo, e a partir daí a gente começa a exercitar o nosso juízo a partir dos sentidos subjetivos. Então a rosa é bela porque é vermelha. O vermelho é uma cor que faz com que ela seja bela. Então esse começa a ser então os sentidos subjetivos, do juízo. Hume já acha um caminho mais interessante, ele pega essa proposta de Kant e depura um pouco melhor, trazendo essa ideia do discernimento da beleza e percebe, então, a importância dos padrões de gosto. Ele tem um livro, inclusive, que vai falar sobre padrões de gosto mesmo. Esses padrões de gosto vão falar especificamente sobre os nossos julgamentos estéticos. E aí é quando ele coloca essa perspectiva da percepção estética, ou seja, como a gente percebe por meio dos sentidos a beleza ali posta. Mas não foi antes, já do século XX, que a gente teve então um rompimento com essa lógica, com a abertura para o poético de base aristotélica, né, do Aristóteles que ele propôs, mas enfim trazendo o comer, o beber para dentro desse sentimento estético. Isso acontece com essas duas figuras aí, Wittgenstein e Dewey. Dewey, que é um pragmático, né? E que ele vai entender que não existe distância entre o sujeito e o objeto. Sabe? Ele vai entender que a tradicional hierarquia dos sentidos valoriza muito mais a visão e a audição do que os demais sentidos, no que tange a percepção. Então, quando ele traz essa problemática, a gente fala: opa, temos uma questão.
E, gente, por mais chocante que pareça, foi só nos anos 90 que a gente teve os primeiros trabalhos de maior vulto que pegam aí esse caminho do Wittgenstein e do Dewey para poder depurar e poder apresentar uma ideia chamada estética do gosto. Veja, a estética sempre deu conta da ideia do gosto, mas da ideia do gosto enquanto juízo. Veja, o gosto, antigamente, ele se referia ao paladar, mas ele se referia ao paladar na forma de constatação, como Kant propõe, né? Era um sentido objetivo, ou seja, o paladar está ali para determinar o gosto do alimento a partir das suas propriedades gustativas, apenas. Então, quando você sente o gosto disso, você fala, opa, é um gosto de laranja. Isso não é nenhum julgamento, é uma constatação. Pois, nos anos 90, tiveram umas figuras novas, que eu até citei aí. Vocês vão ver depois da aula, vocês podem baixar o tanto de PDF que eu vou colocar lá para vocês, de sugestões de leitura dessa galera. É importantíssimo para a gente poder, então, criar um novo entendimento sobre a participação do gosto no debate estético. Ou seja, para além do debate artístico, o maior, eu diria, do que o debate artístico, o debate estético. E são eles, o próprio Bilal Savarin, né, que traz uma contribuição sobre essa discussão estética, mas principalmente figuras como Dwight, como Korsmeier, como Perulo e como Sweeney. São figuras que vão tratar o gosto, ou vão tentar tratar essa ideia de hierarquia dos sentidos, vão explodi-las e vão falar assim, olha, gosto, o paladar, ele é estético. Existe beleza, forma-se belo, e você pode ter julgamentos tão profundos quanto na visão e na audição, também pelos outros sentidos. O paladar, o olfato, o tato. Veja, isso explode essa dimensão arcaica que até hoje, na verdade, está encravada na nossa sociedade. Porque esse debate, apesar de ter começado nos anos 90, para fins do entendimento filosófico, é super inédito, gente. Então a gente está assim, tem 30 anos que essa conversa começou, isso é muito pouco tempo do ponto de vista dos imaginários coletivos dessa formação, para a gente conseguir entender o que é o gosto pela perspectiva do paladar, mas do paladar como agente ativo na dimensão da sabedoria, ou na dimensão da percepção, do juízo de valor. Porque e essa é a proposta que esses caras vão ter, em linhas gerais, né? Que vai ser o seguinte, quando você toma um gole de um vinho, você não está tomando só um gole de um vinho. Você tem várias coisas acontecendo ali. Você vai ter várias percepções. O seu juízo estético vai trabalhar primeiro já considerando essas dimensões. Numa degustação de vinho, uma coisa que vai acontecer, não sei se vocês já participaram de degustações, mas provavelmente já ouviram falar dessa rotina da degustação, no qual o primeiro momento você começa a descrever comparativamente, dentro do seu repertório olfativo e gustativo, o que representam aqueles sabores que você está sentindo. E aí vem aquela coisa, estou tomando vinho que tem um super gosto enfim, de chocolate, sabe, de pelo de cavalo molhado, né? Aí o pessoal começa com as viagens. E essas viagens, elas são a partir dessas referências que a gente começa a construir. Mas, quando a gente vai falar de estética, quando a gente vai falar de gosto, a gente está pensando, graças ao domínio, o predomínio das narrativas artísticas, a gente entende que a única forma da gente apreciar a beleza de algo é pelo sentido da visão e da audição. Essa música é bonita, esse livro é incrível,
esse filme é maravilhoso. Então, essas percepções você vai encontrar de uma forma muito consolidada no, enfim, todo o percurso da arte, né? A arte sempre dominou esse discurso de que a gente que cria beleza estética. A comida não teria isso, a não ser pelo empratamento. E, gente, aqui a gente vai derrubar o mito do empratamento, do prato bonitinho como sendo algo estético. Tá dando para acompanhar, gente? Vocês me parem se não tiver, tá? Podem fazer pergunta, fiquem à vontade. E eu vou seguindo. Tá sim, tá fazendo uma baguncinha aqui no cérebro, mas estamos entendendo. Essa baguncinha é normal. Tudo sob controle, ainda. Eu esqueci de passar esse slide enquanto eu falava. Mas é isso, para ficar mais fácil de entender, tá aqui. Os sentidos. A gente entende esses nossos 5 dispositivos, não é isso? Visão, audição, olfato, tato, paladar. Claro que tem outros entendimentos, né? No Extremo Oriente, na China, por exemplo, você tem sentidos como de consciência, né? Tem, sabe, milhares de formas de você colocar o sentido. Aqui eu estou postulando o que a gente está acostumado, que a gente parte justamente do senso comum para tentar quebrá-lo e avançá-lo para uma ideia mais científica e também mais poética, né? Então, houve esse processo de hierarquização artística que colocou a audição e a visão por alçadas ao topo dessa hierarquia. Ou seja, o gosto estético, a ideia de bom gosto e mau gosto, vem das artes, não é isso? E quem é que determina o que é bom e o que é ruim, gente? Ou seja, sempre houve um fator determinante no bom gosto. Normalmente ele foi ditado, ao longo da história, pelas elites. Porque, obviamente, as elites que consumiam a arte, né? Então já davam como certo. E isso não é muito tempo atrás, não. Se você pegar até hoje, você vai ter, no século XX, né? Um dos grandes erros, aliás, que eu considero da escola de Frankfurt, foi justamente essa aliança do bom gosto com a aristocracia, né? Que fez com que, por exemplo, Horkheimer postulasse que o jazz é muito superior a qualquer outra expressão popular, em termos de música, por exemplo. E a gente sabe que não. Caiu já por terra, sabe? Não existe mais hierarquias a partir da inteligência, né? Ou seja, desse grupo de intelectualoides ditando as formas como você deve entender que isso é superior ou inferior, melhor ou pior, sabe? Como as artes foram sempre ditadas por quem tinha alto poder aquisitivo, então ela começou a ditar do seu jeito, sabe? Hoje a gente já pode reivindicar esse lugar. A gente não precisa mais entender que a música clássica, né, uma ópera, ela é muito mais sofisticada do que um baião. Não necessariamente, sabe? Então, assim, a gente pode quebrar várias barreiras em relação a essas hierarquizações do gosto. E o paladar não é diferente. Porque o bom gosto, quando você coloca nesse nosso segmento da gastronomia, dentro, principalmente do que se chama alta gastronomia, o bom gosto está aliado a uma experiência que evoca os sabores, principalmente europeus. Você tem um bom gosto se você já ou sabe degustar um foie gras, uma trufa de alba, sabe? Os vinhos franceses, espanhóis, italianos e tal. Então, a ideia de bom gosto elevada se torna uma aliança, mais uma vez, né, ditada por uma aristocracia. E quem disse que o foie gras ele é mais complexo em termos de sabor ou mais saboroso do que um sarapatel, sabe? Que é igualmente feito a partir de insumos, né? De vísceras, né? De animais. Então, assim, você cria também hierarquias. E aqui a gente está reivindicando a importância dos demais sentidos, esses sentidos ditos inferiores, olfato e paladar, e o tato, né? Para a experiência estética.
E essa é a chave que a gente vai construir aqui para a gente poder debater, que é muito mais profícuo discutir como experiência estética do que uma experiência artística, porque a gente entrou nessa barreira nesse debate na aula passada sobre o artístico e dele a gente não saiu, porque a ideia de arte ela fica muito enclausurada, enquanto a ideia de experiência ela é aberta. E a movimentação estética ela prevê sim essa abertura, inclusive dos juízos, tá? Bem, um ponto de partida para a aula de hoje. Feito esse preâmbulo teórico necessário para vocês conseguirem compreender e a gente já avançar, a gente parte dessa ideia geral de que o paladar, ele, acima de tudo, precisa ser acessado pela experiência. Nada evoca mais experiência frontal, um objeto a ser experimentado, do que o paladar, entre todos os sentidos. Veja, se a gente for, não precisa nem ir muito longe, não, ao lixão, ou então se a gente estiver perto de um caminhão de lixo, ou daquelas caçamba de lixo que acabaram de derrubar, sabe, com aquele tanto de nojeira, se você passa por ali, só de olhar, você sente um determinado asco, perfeito? Provavelmente, quando você tocar, você vai achar aquilo muito nojento. Se você estiver respirando aquele negócio, vai dar ânsia de vômito. Agora, e se você comer aqui? Entende? E eu posso arriscar aqui que todos nós já tivemos experiência em ter visto, respirado e tocado um lixo meio nojento. Mas dificilmente tivemos a experiência de comê-lo. Porque o paladar, para ele conseguir ser acessado, ele precisa ser de fato experimentado. Literalmente, ele precisa ser deglutido. Ele precisa entrar dentro de você e ser processado. O olfato ele se recupera. O paladar não, ele digere. O que você vê, o pessoal fala, agora você não pode mais desver. Ah, mas aí você acaba esquecendo em algum momento, sabe? Quando você toca, você limpa. Mas quando você come, você come. E por isso que o paladar, ele é o lugar de maior resistência cultural quando a gente vai ser confrontado culturalmente mesmo com algum objeto. Por que que as crianças, eu não sei se o seu aí, Rebeca, também tem isso, mas imagino que as crianças têm essa coisa de, prova isso aqui. Aí ela fala, não gosto. Aí você fala, ué, mas você nunca comeu isso, cara? Não sei se acontece com o seu, Rebeca, mas com o meu começou agora, essa brincadeira. Sabe? Não, total. Eu tenho que pôr tudo escondido. Aí eu falo depois, né, para saber o que está comendo, mas começa na base do escondido mesmo. No meu eu já usei um outro método. É na base do visto mesmo, ele vai ter que comer de qualquer jeito aquilo, pelo menos para experimentar. E nem experimentar uma bicadinha, uma garfadona. Nossa, aqui é um show. Mas é um show mesmo. Tem que ter uma persistência. Eu coloquei ontem eu fiz feijoada, aí eu coloquei uns pedação de berinjela, assim, só que como fica da mesma cor, ele nem percebeu. Aí, daí ele tava comendo, aí ele, nossa, que delícia, aí eu falei, sabe o que tem? Berinjela é sacanagem, cara. Berinjela. Que eu acho que combina, porque tem uma coisa defumada, né? Tem Deus amado. Um negocinho. Aí ele ficou bravo, mas gostou. Então, assim, mas errada. Errado fazer isso é um padrão que acontece. O meu mesmo, ele come, e só para ele poder garantir, assim, então te confrontar, falando assim, tá vendo como eu estava certo, falando que eu não gosto? Ele pode até adorar aquele negócio ao experimentar, mas ele vai fazer a cara feia. Entendeu? Mesmo que depois ele peça para repetir. Eu não vou comer mais disso aqui. Não vai dar o braço a torcer, né? Mas, enfim, o paladar, ele é brutal, gente. Sabe? E se tem isso com a criança, nos choques das culturas, é o que mais acontece.
Eu falei para vocês, né, o Câmara Cascudo, quando relata essa viagem do amigo dele francês, não sei se foi a Antártida, né, junto aos esquimós, onde ele provou a tal da gordura de foca fria. E ele, quando olhou aquele negócio, achou um nojo. Ele não queria comer aquele negócio de jeito nenhum, mas ele se submeteu àquilo, porque estava no lugar para isso. Ele come e consegue, a partir daí, entender. Fala assim, nossa, isso é uma delícia. Sabe? O mesmo acontece conosco. Entende? A gente tem nossas restrições alimentares. Todos nós temos. Até quem não tem, tipo eu, que não tenho uma restrição, eu tenho preferências. Ou seja, nós temos preferências. Eu encaro qualquer coisa. Eu encaro uma buchada, eu encaro, né, vísceras, eu encaro umas verduras assim mais, umas raízes mais fortes, umas plantas mais amargas, sabe? Eu encaro. Tá, mas eu prefiro, né, outras coisas. Enfim, o paladar, ele é brutal. Ele é um sentido que vai ter várias dimensões e que foram pouquíssimo explorado ao longo da história pela filosofia. Ela chega tarde a esse debate, mas ela chegou agora. Aliás, meu trabalho neste momento, essa aula de hoje, é o centro, na verdade, da minha tese, né, que eu estou, se tudo é certo, terminando esse semestre. Então, é um debate que no Brasil não foi feito, não há nenhuma publicação brasileira evocando essa conversa neste momento. O que eu encontrei nas minhas pesquisas estão nos Estados Unidos, na Itália, bastante coisa. Eu fui para lá por causa disso. Espanha, alguma coisa, França, uma ou outra, né? Mas de produção latino-americana, que é talvez essa minha contribuição, vai ser uma das primeiras nesse sentido, para a gente discutir o gosto, paladar na experiência estética. Ora, que diacho aí você está falando? Vamos aprofundar um pouco mais, porque daqui a pouco vocês vão começar a juntar os cacarecos aqui e vai fazer muito sentido. Quando a gente fala de experiência estética, a gente não está falando só da gente falar que é bom ou ruim, tá? Esqueçam essa ideia rasa da crítica. A crítica, gente, ela é importantíssima. Muita gente fala assim, eu não gosto de crítica e tal, porque tudo que o crítico fala que é bom, eu acho ruim. Tudo que o crítico fala que é ruim, eu acho bom. Esse debate é um mito, né, que foi cunhado principalmente por conta dessa coisa da gente avaliar coisas com estrelas. Né? O filme, o disco, a peça de teatro, a gente avalia tudo com 1 a 5 estrelas. E a partir dessa avaliação, é bom ou ruim. Até restaurante a gente começa a avaliar com estrelinhas. Eu mesmo já avaliei um bocado por força dos jobs, né? Mas é super equivocado, porque quando você dá uma estrela, a pessoa que tem acesso à sua estrela, ela nem sempre vai ter acesso à justificativa sua, à sua experiência, que fez com que você desse aquela estrela. Aliás, se você se abre para ouvir justamente o contraditório, você começa a encontrar muito sentido naquilo. Entende? Então, veja, eu adoro aquele restaurante, o crítico achou um lixo. Deixe-me ver os argumentos. Começa a fazer sentido. Posso não concordar, mas posso entender, sabe? Então, assim, o debate da crítica, ele está aí, sabe? Naquilo que a gente pode contribuir para pensar e questionar e provocar as ideias estéticas acerca da experiência vivida. Pois bem, o que são essas experiências estéticas? Gosto de chamá-las muito de crise estética. E aí, gente, essa é a aula que vocês vão ter lá no nossa plataforma, o maior número de leitura, assim, o maior número de indicações. São leituras curtas, inclusive, e são muito importantes se vocês quiserem dar sabe, passar um brilho nisso que vocês vão estar aprendendo hoje, né? Então, assim,
é legal depois recorrer a essa leitura como sugestão, tá? A essas leituras, né? Pois bem, a estética, a percepção estética, ou seja, como a gente olha as coisas, elas começam com crises e com fraturas. Tá, o que é isso? Eu me apoio aqui nesse momento em dois autores bem interessantes. O primeiro deles sendo o Gumbreth, que vai falar sobre crises estéticas. E quando ele fala de uma crise estética, ele está falando do prazer desinteressado e da produção de sentimentos íntimos, sem uma finalidade específica. O que é isso? São pequenas epifanias que a gente tem. Ele dá um exemplo no seu livro, ele tem um livro chamado Pequenas Crises, perdão, é um artigo chamado Pequenas Crises, que ele inclusive faz ele tem ele faz como posso dizer, uma leitura sobre nossa experiência em relação ao vinho, muito interessante, depois vocês leem lá, mas ele dá um exemplo muito mais simples de quando ele fez a barba. Ele é um camarada barbudo, e aí de repente ele fez a barba. E de repente ele notou as orelhas dele, que fazia muito tempo que ele não as via, mas de repente ele achou estranho aquilo. Ele ficou um tempo olhando as orelhas e falando assim, caramba, essa é uma crise estética. Entende? E se a gente for ver, a gente tem crises estéticas frequentes, segundo essa perspectiva, que eu acho muito bonita. Uma das que eu mais tenho, inclusive eu provoco, inclusive, de uma forma programada, né? Apesar de que esse sentimento estético ele tem que vir de uma forma mais repentina, né? Mas eu tento me enganar para poder gerar esse tipo de crise quando eu vou fazer uma caminhada e começo a pisar em folhas secas. Eu adoro aquele negócio. De repente você pisou uma folha seca, sabe? E aquilo para mim me eleva de alguma forma. Tudo aquilo, gente, que te eleva ou que te tira daquela rotina habitual. Todos os dias eu saio para ir para o trabalho, ou para ir para não sei onde, ou para deixar a menina na escola, ou para fazer alguma coisa, e todos os dias é a mesma coisa. Mas teve nesse dia um vento que bateu diferente, um sol que entrou de um jeito mais enviesado, e que aquilo me fez, enfim, contemplar, sabe? As crises estéticas de Gumbreth são isso, esses pequenos prazeres que são desinteressados, que você não vai fazer nada com aquilo, né? Talvez você vai fazer uma foto com o Instagram, sabe? Registrando aquele momento, entende? Mas não é algo tão relevante. Para Greimas, ele vai falar sobre fraturas estéticas, que é aquilo que acontece repentinamente. Ou seja, aqui já está falando de uma coisa um pouco mais grave do que uma crise, é uma fratura. Quando ele fala de uma fratura, ele está falando de você se reencontrar ou se você se deparar com algo que te surpreende. Ele usa um termo que eu acho lindíssimo. É algo que tem, ao mesmo tempo, sabor de eternidade e o ressaibo da imperfeição. Sabe? Então, ele tem duas coisas um tanto opostas acontecendo ao mesmo tempo. É tipo aquele negócio, credo que delícia, sabe? É isso. O credo que delícia é a fratura de Greimas, que é essa ideia de você, eu repulso, eu estou repelindo, mas eu estou contemplando, eu estou degustando, eu estou achando, sabe, bonito ou bom, ao mesmo tempo que eu o repreendo. Então, essa ideia é uma ideia de significação e presença, o familiar e o estranho, que a gente vai falar só lá no final para poder fechar esse pensamento. Quando eu falo no final do curso, tá? Na nossa última aula, a gente volta a esse lugarzinho que a gente está aqui para poder dar uma conclusão geral de tudo que a gente está falando. E, por fim, a gente tem a ideia de percepção estética, que é a ideia que a gente mais pratica nesse momento, que é a percepção é basicamente a razão
de todas as experiências que a gente tem em torno ou com aquele objeto. Nosso relacionamento com o objeto a ser experimentado. E por isso, quando a gente fala de crítica gastronômica, ou então de percepção estética em relação à comida, ela por muito tempo foi entendida como banal, porque a gente entende nossa alimentação como banal. A gente tem um lapso nas nossas alimentações, sabe? Eu não sei se vocês já participaram de alguns... já te fizeram alguma pergunta assim do tipo: você se lembra que você comeu na sábado passado, sabe? E engraçado que, assim, muita gente, quando recebe essa pergunta, vai falar: cara, eu não sei nem o que eu comi ontem. Eu já não tenho isso, sabe? Cara, eu te digo tranquilo o que eu comi há um mês, entendeu? Há 15 dias, enfim, sei lá, fala o dia. Eu trago para você. Porque aí é uma diferença de você perceber o que você está comendo, de você dar importância. E aí tem dois sentidos. Eu dou uma importância estética ao que eu estou comendo. Então, de fato, eu estou comendo porque eu estou querendo desfrutar o prazer hedônico, estético, daquele momento de degustação. Por outro lado, você tem a ideia saudável de você exercitar a percepção daquilo que você está comendo, que é de entender que estou me alimentando nesse momento, e isso vai te fazer, por exemplo, mastigar mais devagar, cumprir toda a rotina que o nutricionista vai indicar, né, para você fazer. E isso também faz parte de você perceber o que você está comendo. O grande objetivo de você ter pipoca no cinema não é porque pipoca é um item de cinema, ou faz sentido. É porque a pipoca você consegue comer sem prestar atenção nela, sabe? E por isso você consegue comer muito, aliás. Né? A pipoca é uma comida fácil. Ela não tem muita diferença, né, entre os grãozinhos. Você joga na boca, pode estar no escuro. E é por isso que a gente usa. Então, assim, a percepção da comida, ela vem com a complexidade da comida também. Aqui ela vai te permitir. Então, quando a gente fala de um prato bem elaborado, até do sentido gastronômico, a gente está falando muito de um prato que se equilibra entre os sabores, que evoque texturas, que traga acidez e também igualmente dulçor, que possa trazer amargor e também, né, um sabor de umami ou de salgado ali também junto. Então, quando você traz essas complexidades de sabores, você consegue perceber isso, você está diante de uma possível experiência estética. Legal, gente? Tá dando para acompanhar? E aí chegamos. Oi, pode falar. Hoje está bem teórico, mas é porque acho que depois que eu começar a ler as coisas que você passar, o Tico e o Teco vão entrar em harmonia. Mas, Então, eu acho que vai começar a entrar em harmonia mas agora. Eu estou entendendo. Eu só não tenho esse background aí de toda a sua sabedoria, mas Não, Quando mas a gente chega lá. mas não precisa ter. Eu estou trazendo essa informação para vocês. Aos poucos a gente vai pegando tudo. Então, eu estou trazendo isso. justamente para provocar vocês a esse pensamento. Entendeu? Tá bom. Só que a partir deste momento, né, já são 8 horas, eu normalmente caio nesse momento às 8 horas. Mas aqui eu acho que eu fui um pouco mais veloz na explicação. Chegamos no momento que faz sentido para vocês. Quando falamos de uma experiência estética, de uma crise estética, de uma fratura e de uma percepção, estamos falando simplesmente de algo que brilhantemente Marcel Proust nos trouxe em seu texto Em Busca do Tempo Perdido, quando ele vai falar sobre as Madeleines. Inclusive, é chamado um efeito de Madeleine de Proust, quando a gente faz o seguinte. Vou ler para vocês o que Proust diz e Em Busca do Tempo Perdido. Esse texto também estará relacionado ali na nossa plataforma. Tá? Veja, ele fala assim: muitos anos fazia que de Combray tudo quanto não fosse o teatro e o drama do meu deitar não existia mais para mim. Quando, por um dia de inverno, ao voltar para casa, vendo minha mãe, que eu tinha frio, me ofereceu um chá. Perdão, me perdi.
ofereceu-me um chá, coisa que era contra os meus hábitos. A princípio recusei, mas terminei aceitando. Ela mandou buscar um desses bolinhos pequenos e cheios, chamados madeleines, que parecem moldados na vala estriada de uma concha de São Tiago. Em breve, maquinalmente, acabrunhado com aquele triste dia e a perspectiva de mais um dia tão sombrio como o primeiro, levei aos lábios uma colherada de chá, onde deixara amolecer um pedaço de madeleine. Mas no mesmo instante em que aquele gole, de envolta com as migalhas do bolo, tocou meu paladar, estremeci, atento ao que se passava de extraordinário em mim. Invadira-me um prazer delicioso, isolado, sem noção da sua causa. Esse prazer logo me tornara indiferentes às vicissitudes da vida, inofensivos aos desastres, ilusória à sua brevidade, tal como o faz o amor, enchendo-me de uma preciosa essência. Ou antes, essa essência não estava em mim, era eu mesmo. Cessava de me sentir medíocre, contingente, mortal. Olha que beleza. E aí veio um outro cara super brilhante, tá? Que eu diria que é igualmente brilhante, e traduziu o que Proust estava falando ao falar das suas madeleines. Ele falou, cara, deixa eu mostrar o que Proust estava querendo dizer em audiovisual. Vamos ver o que Proust estava falando? Deixa eu só ver aqui. Tá. A gente está falando, sabe de quê? Desculpa, deixa eu parar o compartilhamento. A gente está falando de como a gente reconstrói ou constrói os nossos significados dos sentidos. Estética, quando alguém falar com vocês, o que vocês entendem por estética? Gente, existe a estética, que é a estética mesmo, o esteticismo, né, das esteticistas, que vão fazer peeling, não sei o quê. Né? Você tem cursos de estética em universidades que não querem dizer, não tem nada a ver com o que a gente está conversando aqui hoje. Tá? O que a gente está falando hoje é de uma disciplina filosófica chamada estética e que nos ajuda a compreender a nossa relação com o mundo a partir da percepção dos sentidos, ou do uso desses sentidos, da aplicação dos sentidos, para poder receber essas informações. É disso que a gente está falando. E podemos, assim, concluir o que eu já tinha prometido para vocês, que empratamento não é estética. Gente, eu me viro assim na cadeira. Ó. Eu sei que é senso comum, todo mundo usa, mas eu fico agoniado quando falo assim, esse prato, ele não é tão bom, apesar de ser esteticamente sensacional. Sabe? Por quê? Porque, gente, a gente está diminuindo o valor da estética. A estética é um recurso, é uma disciplina que fala sobre os sentidos. Sempre foi, entendeu? Mas a gente, na leitura pós-moderna, apressada, para tentar, enfim, dar sentido ao que a gente está falando, a gente começou a usar muito para a gastronomia, principalmente os programas de gastronomia começaram a fazer isso, falando sobre a estética do prato, a estética da comida, para se referir unicamente ao visual. Então, normalmente, gente, quando você for falar, cair na tentação de falar, veja, eu não sou nenhum fiscal, tá, gente? Podem usar o termo para poder se referir. Esteticamente lindo. Beleza. Eu só estou aqui provocando essa outra dimensão de compreensão de que estética está para além de como você organizou aquele prato. A estética, na verdade, ela pode, inclusive, justificar essa organização. Então, o estético não quer dizer que o prato é bonito. Esse prato esteticamente é feio, esteticamente é bonito. Esteticamente é um significado. Você vai pegar uma feijoada e você vai falar assim, a feijoada é uma delícia, apesar de não ser esteticamente bonito. Gente, isso é um absurdo. Por quê?
Porque você está tirando todas as principais propriedades de sentido da feijoada ou de qualquer prato. Porque o paladar, como a gente aprendeu, experimenta-se. Então não existe um prato feio antes de ser, inclusive, comido. E outra, não existe prato feio. Porque é o seguinte, o prato ele é uma construção cultural. E é uma construção cultural que é estética. E carrega a sua própria estética. Só que a gente entendeu que bonito é esse pratinho assim, ó. Gourmetzinho, alta gastronomia, que usa metade do prato para colocar os itens e o resto não. E quando a gente fala em atualizar, modernizar ou deixar esteticamente mais apresentável um prato estilo Masterchef, um prato brasileiro clássico, a gente está falando simplesmente de afrancesar o prato, o que é um absurdo. Porque temos a nossa estética, gente. A estética da feijoada não é um prato com uma carninha, com um feijãozinho aqui, sabe? Uma couvezinha crisp em cima, fazendo uma torre. Isso é um lixo. A estética da feijoada é a estética da aglomeração, dos panelão, entendeu? Fumegando com aquele caldo maravilhoso de feijão preto, com aquela travessa de couve. São as travessas. Gente, a gente começou, dentro dessa proposta dominante de alta gastronomia, a gente começou a desprezar como gastronomia justamente a formação de empratamento daquilo que é tão caro para a nossa cultura, daquilo que é tão estético nosso. Existe uma estética do taco que você come no food truck. Existe uma estética do churrasquinho, do cachorro-quente, gente. O cachorro-quente de trailer é aquele que você abre as pernas e se debruça para frente para morder, não é isso? Porque você sabe que vai derramar tudo. E isso faz parte de uma estética ou de uma realização estética da comida. A realização estética da comida, portanto, não é o prato, mas é tudo que envolve. O dispositivo estético comunica muito mais do que só os sentidos. Então, por exemplo, coloquei aí uma fotinha do Salt Bae. Conseguem reconhecê-lo aí? O famoso açougueiro do Instagram, o açougueiro Nurset, que, enfim, começou a fazer fama justamente por conta dessa mãozinha que ele faz, não é isso? Essa mãozinha do Nurset é parte de um espetáculo que ele coloca que é estético. O óculos que ele usa, a blusa que deixa os muque dele aparecendo, sabe? E esse sal escorrendo pelos braços peludos antes de tocar na carne que você está prestes a comer, é um movimento estético. Essa informação é estética. Existe uma estética aí. E aí a gente pode entender, e aí a gente pode julgar, que aí a gente está falando de uma estética, por exemplo, uma estética da banalização da comida, né? Ou então do superfaturamento da comida, que é basicamente como ele sai, né? O sucesso dele se baseou justamente nesse espetáculo para pessoas riquíssimas de grana e paupérrimas de espírito, que estão dispostas a se submeter a esse sujeito cortando uma carne e servindo com a ponta da faca na boca da pessoa depois. Agonia. É um nojo. E tem também a estética do sem estética, né? Que está muito em alta na moda, também chegou na gastronomia, né? Que é você chegar no lugar e aí parecer que está surrado, tem um buraco ali na parede, a parede não foi pintada, tem uma coisa ali meio um brutalismo inacabado, e eu acho que isso comunica. É legal ver como isso comunica com algumas pessoas e com outras não. Eu lembro que eu fui no acervo uma vez com a minha mãe e ela morreu de rir. E ela, que lugar é esse que você me trouxe? Que lugar estranho. A parede com buraco.
E cano ela aparecendo, fio aparecendo. faltou dinheiro, por que que esse cara não terminou de arrumar, sabe? Que coisa louca. Então, assim, além de ter essa questão de ter as camadas da estética, tem as camadas da cultura que a gente está inserida, né? Então, assim, às vezes uma estética, não só de visual, né? Mas de sabor, de tudo, comunica com as pessoas de mesma geração, mas de maneiras diferentes, né? Porque vem da cultura e da vivência do que a pessoa passou, né? E eu acho muito engraçado ver isso, assim. Às vezes eu vou em restaurante com meu marido, que ele zero liga para isso, assim, né? Tipo assim, tratamentos contemporâneos. E ele fala assim, preferia um pratão de arroz com feijão, sabe? Então, assim, isso para mim comunica quando eu vejo um prato que tem essa pegada mais moderna, né? Que tem aquela desconstrução, e eu fico tentando colocar sentido, colocar signos, né? Ah, mas a planta simboliza não sei o quê, e o caldo é não sei o que lá, e ele, tipo assim. Então, essa estética, ela atinge as pessoas de uma forma que eu acho que não é uniforme também, né? Sim, Não nunca tem como é, você porque é o seguinte, planejar. nunca é uniforme, porque a graça da discussão estética é porque ela é uma discussão da experiência. E se a gente tem uma coisa que é complexo da gente entender e da gente absorver, é a experiência. Porque a experiência, na sua totalidade, ela é uma coisa muito doida. Eu me lembro que eu ia muito para restaurante, principalmente fazer pauta, assim, como crítico e tal, com um amigo meu chamado Bernardo Scarterzini. O Berno, ele é um crítico cultural, assim, de primeira, sabe? É um cara que escreveu muito tempo no Correio Brasiliense sobre cinema, sobre música, principalmente música, sobre teatro também. Depois foi para o Metrópole, para a Veja Brasília, onde a gente trabalhou junto, escrevendo sobre artes plásticas. Escreveu muito sobre artes plásticas no Metrópolis também. E ele é um cara, assim, dessa leitura da experiência estética, sabe? E era muito interessante quando eu levava ele para alguns lugares e que ele dava uma dimensão crítica sobre o que estava acontecendo ali, sem falar um A da comida, sabia? Basicamente tudo importava para ele, menos a comida. E depois a gente começou a fazer uma conexão de como que a comida tinha a ver com aquilo. E aí a gente chegou numa ideia que a gente começou a usar, né? Que é a estética do cartão corporativo, que é uma coisa muito comum nos restaurantes de Brasília, né? De você perceber. Você percebe que aquele ambiente, ele é o ambiente do cartão corporativo, sabe? Quando você vai num touro da vida, quando você vai no coco bambu durante a semana, sabe? Você tem a estética do cartão corporativo, que é justamente o tipo de encontro que ali acontece, e aí a gente tem que ligar com o tipo de prato que ali é pedido. Se você vai no coco bambu, principalmente durante a semana, você vai olhar ao seu redor e você vai perceber que 90% do salão está comendo exatamente a mesma coisa, que é o infame, que a gente vai falar daqui a pouco, camarão internacional, sabe? O que é isso? Isso é uma estética, gente, sabe? São várias as estéticas. E o importante é que a gente não se aprisione no debate polarizado, por exemplo, do que é bom e o que é ruim, o que é legal e o que não é, o que é cool, o que é moderno. Em vez de procurar essas definições, a gente procurar entender esse contexto maior, que é um contexto também político. Não podemos falar de estética sem falar de política. É o que veremos já já. Mas antes, eu queria... Cadê? Antes eu queria parar aqui. Vamos falar um pouco de iPhone e Brazilian Wax, a famosa depilação brasileira, também conhecido como a depilação total. E como isso muda a nossa percepção do belo. O que é belo? Quando a gente vai falar de depilação brasileira e do iPhone. Daqui a pouco a gente volta para a comida, tá? Que eu sei que o nosso objetivo aqui é a comida, mas a gente faz umas ligações muito doidas com outras coisas da vida que nos ajudam a compreender em outra perspectiva. Quando eu cito
a depilação brasileira e o iPhone, eu tô bebendo na fonte do Han, Byung-Chul Han. Byung-Chul Han é um filósofo sul-coreano que foi estudar na Alemanha, fazer seu processo de mestrado e doutoramento lá. Então, ele é um camarada asiático, mas que escreve e que produz, né, dentro desse contexto germânico, tá? Mas ele vai ser muito... Ele é um camarada muito discutido hoje, né? Porque ele fez um livrão chamado A Sociedade do Cansaço. Conhecem? Você já deve ter ouvido falar, talvez. Aham, eu li tem uns... Eu terminei de ler tem uns 4 dias. Aí, ó. Pronto, tá bem fresco. Só que aqui eu tô falando de outro livro dele, que é A Salvação do Belo. O Salvação do Belo é um livro sempre muito curtinho, os livros dele, uma leitura muito fácil de entender e ao mesmo tempo muito profunda, né? Eu vou colocar para vocês ali na plataforma esse primeiro capítulo desse livro, A Salvação do Belo, e vocês vão poder dar uma lida. O que ele está querendo dizer com o belo de hoje? Como que a gente vê o que é belo hoje? Para a gente poder entender o que é belo hoje, a gente precisa ver essa questão que está posta aqui nessa tela. Vamos falar sobre a depilação. Gente, o que é a depilação, se não uma tentativa de você criar o menos possível de atrito ou gerar o menos possível de informações sobre o corpo humano? Perceba, estamos caminhando para uma sociedade, e já estamos, na verdade, numa sociedade em que a meta de beleza está estabelecida a partir daquilo que é polido, limpo, liso, que é impecável. Esse é o sinal de identidade estética do nosso mundo de hoje. O corpo com pelos, ele gera repulsa. Se você for pegar, por toda a produção, inclusive sensual, né, dos ensaios, né, de nudez, nos ensaios enfim, sensuais da vida, de fotografia, os corpos, tanto os masculino como o feminino, principalmente feminino, mas também os masculinos agora, eles precisam estar depilados. Não existe mais um corpo com pelos. Você tem já uma narrativa que tenta confrontar isso, né, obviamente, mas toda a indústria e toda a percepção foi colocada como querendo os corpos lisos. A modelo não pode chegar de biquíni numa propaganda na TV com pelos nas pernas, embaixo do braço, ou qualquer coisa que seja. O homem hoje também não pode mais ter essa cabeleira que o Steve Carell portava em O Virgem de 40 Anos. Se vocês não assistiram, recomendo. Super hilário. E nesse filme, inclusive, os amigos vão convencer esse sujeito, não sei se vocês conhecem a história aí desse filme, a trama, né? Mas basicamente é um camarada de 40 anos de idade que nunca havia transado. E os amigos, quando descobrem isso, um amigo meio da onça, inclusive, quando descobrem isso, falam assim, cara, a gente precisa dar um jeito de você arrumar uma mina e para isso a gente vai precisar te levar para tirar esses pelos do corpo, entende? Tudo passa já para precisamos tirar esses elementos que geram negatividade. Então a gente está, gente, nesse polo polido, nesse efeito estético que gera, que reflete, né, esse imperativo social nosso, que é de uma sociedade positiva. O iPhone, ele vai na mesma linha. Por que o iPhone ele traz ou trouxe, né, essa inovação que foi depois copiada? Não foi só o iPhone, né? Porque não foi o pioneiro nisso, mas outros vieram com a tela lisa. Mas principalmente o iPhone, ele pode observar que eles foi até um projeto do Steve Jobs, né, pensando nessa sociedade positiva ou positivista, né, de que o iPhone não podia ter sinais de encaixe. Já perceberam? Não tem. Quer ser uma placa só. O próprio computador da Apple já era assim, não é isso? Então, ele precisa ter uma superfície absolutamente lisa, porque qualquer sinal rudimentar
qualquer sinal de arranhão, qualquer, enfim, obstáculo para o seu dedo deslizar causa uma estranheza, porque é mais difícil, causa uma repulsa, porque a nossa sociedade hoje tem como meta de beleza estética, e aqui eu estou falando da estética do tato, por exemplo, né? O corpo liso, as coisas lisas, o sutiã sem, como é que é o nome? Sem costura, não é isso? O carro que não tem, que aparentemente não tem maçaneta. Ou seja, a gente começa a perseguir esses ideais ultra positivos, porque qualquer sinal de negatividade vai nos causar uma certa agonia, uma certa interferência na nossa percepção do que é beleza. Então, a gente está falando de um mundo, gente, para o qual o belo está muito associado com essa ideia do limpo, do clean. E a gente vai transformando esse limpo e clean justamente nessas outras narrativas que, no final, também buscam refletir um certo higienismo. Quando a gente fala do Acervo Café, para quem não conhece o Acervo Café, ele é uma cafeteria no Guará, bairro de Brasília, em que você vai ter basicamente essa uma cafeteria rústica, com uns móveis assim de brechó, que não combinam muito bem, com um mau acabamento, como a Rebeca falou, né? Umas fiações de fora, não sei o que, parará, para causar um certo estilo. Mas quando você senta lá e pede o seu café e o seu bolo, vão chegar umas louças lindíssimas, não é isso? O desenhozinho em cima do seu café latte vai estar super bonitinho. O lugar vai ser absolutamente instagramável. Ou seja, ele não tem ruídos. Porque os ruídos que nos incomodam é justamente os ruídos, que aí vem a grande problemática, são os ruídos que não são aceitos pela sociedade higienista, que não são aceitos pelo nosso ideal de gentrificação do espaço urbano e gastronômico. Ora, a gente quer decorar o interior do nosso restaurante, então vamos chamar os grafiteiros, não é isso? E que grafiteiros chamamos? Os gêmeos, os toys da vida, não é isso? Toys, que é o que você... Eu acho que ele deve ter um contrato com as hamburguerias. Se você abrir uma hamburgueria, 50% da cota é do Toys. Aí tem que ir lá fazer um grafite. É pré-requisito. Que agonia. Não, a hamburgueria não vai dar certo. Pré-requisito. Só que é o seguinte, a gente está falando de um grafite que não é um grafite. É uma farsa, gente. Porque esse grafite é o grafite da sociedade positivista. Porque ele é domesticado. Aliás, ele vai contra a própria ideia de grafite, que é justamente uma expressão contestatória no muro, no espaço urbano, para poder afirmar alguma coisa politicamente, para poder interferir naquele espaço. E aqui a gente tem o lado contrário. Ele é colocado dentro do muro, ou seja, na parte de dentro. O grafite passa a compor a decoração do ambiente e ele foi desenhado de acordo com as expectativas de quem contratou a pessoa para fazê-lo. Então deixou de ser grafite. Porque no Brasil a gente ainda tem a dicotomia grafite e pichação, né? Mas, e aí tem um trabalho muito lindo assim, do professor Pedro Russi, foi meu professor, inclusive, de semiótica. Ele é brilhante, tá? Ele escreve justamente sobre grafite, em que o Brasil é das pouquíssimas sociedades que separa grafite de pichação. Porque em vários lugares do mundo, Inglaterra, Estados Unidos, por exemplo, Argentina, aqui, Uruguai, grafite é grafite. Que seja aquele as letrinhas, né? Aquelas tipografias de gangue, como também os desenhos. Tudo é grafite. E tudo é uma forma de confrontar o status quo, etc. Mas aqui você tem uma domesticação.
Tudo que está domesticado, gente, entra. Então, o nosso paladar, ele também está entrando na sociedade do liso e do polido, a partir do momento em que a gente cancelou dos restaurantes mexicanos deste Brasil a pimenta. No momento em que a baiana do acarajé pergunta: e aí, você quer o seu acarajé quente ou frio? Não é isso? Porque o acarajé é quente, gente. Tem pimenta. A pimenta é um item indispensável para o acarajé ser o acarajé. Mas tiramos. O caruru também, mas tiramos. Por quê? Porque a gente está tentando deixar a sociedade cada vez mais nesse ideal identitário social nosso de hoje. Nos é requerido agir buscando esse positivismo exacerbado, buscando esse liso, esse polido. E é por isso que causa tanta angústia quando a gente vai falar de gastronomia, e principalmente quando se fala em alta gastronomia, ela vai ter pavor dos pratões em cima da mesa, derramando coisa quando você pega com colher e compartilha com o outro. Ela quer ter essa organização. Você vai pagar mais para ter esse ambiente clean, não é isso? Quanto mais elevado o nível do restaurante em termos de grana, mais clean vai ser o espaço, não é isso? Ou seja, com menos negatividade você vai ter nesse espaço. Enquanto a gastronomia, ela não está aí para isso, gente. Ela, na verdade, é o mecanismo com o qual a gente confronta justamente essa ideia. Porque a gastronomia, ela é marginal. O seu espírito é marginal, porque o seu espírito ele vem justamente das nossas criações enquanto sociedade rústica. Só que a gente já eliminou ela do nosso sistema. Esse que foi o problema, sabe? Deu para entender, gente? Essa relação? Deu super. Nossa, total. É isso, gente. Tá vendo? Vocês já estão sacando de estética. E aí a gente vem nisso aqui, ó. Para a gente entrar na reta final do debate. Existe. Perguntinha para vocês, hein? Existe cozinha de autor? E se existe, o que define autoria? Opa! Ah, aqui em Brasília existe, para cobrar mais caro. Ai, Deus, cozinha de autor, complicado. E tem uma outra questão, né? Criação estética, quando a gente fala em criação estética, precisa ser original? E se precisa ser original, o que é originalidade? Onde está a originalidade para fins da nossa percepção estética? Veja, quando falamos de arte, a gente fala muito assim, a cópia e o original. Aliás, fica uma dica de filme, um filmaço que discute isso, chamado Cópia Fiel, do Abbas Kiarostami. Filmaço, lindíssimo. Né? Enfim, eu não sei onde está passando. Tem em alguma plataforma de streaming. Pois a ideia da cópia e do original, ela foi também uma ideia da aristocracia, né? da galera com grana, das elites. Ou seja, vamos criar mais valor para aquilo que é original. Aí você faz sentido, né? É original. Ele realmente foi uma ideia primeira. E aí você faz uma cópia, ou você faz uma interpretação. E aí começa a falar assim, a interpretação, a adaptação, nunca é tão bom como o original. Só que esse debate, quando a gente tem na cultura, nas artes, né? Principalmente quando a gente fala de livro e cinema, né? É a grande polêmica. O filme nunca consegue barrar o original, né? O livro, é sempre melhor que o livro. E eu quero convocar vocês para a gente poder parar de discutir dessa forma. Que bobagem. Gente, se a gente está falando de uma adaptação, a gente está falando justamente de um outro bicho. Como é que você compara dois bichos que são diferentes? Entendeu? É óbvio que vai estar no nosso horizonte sempre a referência ao original. Mas eu acho que a gente precisa se emancipar dessa ditadura da originalidade e da adaptação do original para poder tentar entender o que significa essas outras obras ou essas outras coisas que aparecem. Porque se a gente for pensar bem, não existe mais nada original no mundo, gente.
E se a gente for para gastronomia, aí que não existe mesmo. Acabou. Por exemplo, tenho 3 exemplos aqui para vocês, para a gente pensar em gastronomia, a partir de 3 exemplos de criações originais. Seja o que a gente está querendo dizer sobre criação original, tá? A primeira, vocês estão reconhecendo aí, no restaurante Mocotó, São Paulo, o famoso dadinho de tapioca, do Rodrigo Oliveira, não é isso? O dadinho de tapioca, servido aqui com a geleiazinha de pimenta. O dadinho de tapioca foi uma criação do Rodrigo de Oliveira, de fato. E aí eu te pergunto, foi super original? Foi uma autoria? Não sei. É, Ele eu fala não. que sim, né? Eu ia Ele falar fala que com sim. certeza, mas Provavelmente aí foi. não sei. Só que ele também admite que foi um erro. Ele está tentando fazer outra coisa. E virou isso. Entendeu? Só que isso, a base desse dadinho de tapioca, vocês que já devem saber a receita desse negócio, a base dele é a mesma base de uma penca de quitutes com influência indígena, gente. Sabe? Eu não quero tirar o mérito do Rodrigo de Oliveira, porque realmente é um grande feito o tal dadinho de tapioca para mim. Só que ele faz dadinho de tapioca a partir desse entendimento assim, dele das técnicas de cozinha, tudo mais, dos ingredientes. Ele cria esse negócio e, de repente, isso está no mundo. Qualquer botequim mais hipsterzinho que você for, ou nem tão hipsterzinho, você vai encontrar o dadinho de tapioca. Aliás, qualquer Kombi do queijo e dos doces que você encontrar por aí na rua vai vender o pacote de pão de queijo congelado e dadinho de tapioca congelado. Porque ele começa a participar, então, dessa nova ideia do gourmet, que a gente vai discutir na próxima aula, essa coisa do que é gourmet e o que é gastronomização, com a professora Tainá Zanetti. Já já eu dou anúncio para vocês aí, né? O Mocotó, ele faz o dadinho de tapioca, de fato, como uma autoria. Só que tem uma questão quando a gente vai falar de autoria, que é a questão desse outro prato que vocês estão vendo. Reconhecem, não? É o É o camarão, infame né, Inter? Camarão Internacional. Camarão Internacional. A grande maçaroca para poder rebocar a parede criado pelo Coco Bambu. Porque esse negócio é horroroso. Mas ele é uma criação autoral. Por mais o que... E ele também, igualmente ao dadinho de tapioca, ele vai ser replicado por todo mundo. Sabe? Só que uma coisa que não te contam, não sei se vocês conhecem essa história, algum dia eu vou fazer um podcast para tentar chegar ao fundo da história do Coco Bambu e seus pares, que a ideia do Coco Bambu é o seguinte: o Coco Bambu, ele começa em Fortaleza como uma pizzaria e tapiocaria, debaixo de uma taipa. Não sei se vocês se lembram. E aí, de repente, ele cria uma outra unidade chamada Camarões. Essa unidade Camarões foi a chupinhada do Camarões de Natal, Rio Grande do Norte. Em Natal, Rio Grande do Norte, você tinha um restaurante chamado Camarões, não sei se vocês conhecem, um restaurante que serve esses pratarrais de camarão, sabe? E outros frutos do mar também, incidentalmente. Um restaurante super busy, né? Super demandado, já há muito tempo, já há anos, né? Mais de, acho que 2, 3 décadas, né? Já funcionando assim. E o Coco Bambu, a galera do Coco Bambu, pegou o Camarões de Natal e reproduziu em Fortaleza. E o camarada de Natal falou, tudo bem, não tem problema, vai lá fazer o teu. Mas não tinha nenhuma relação contratual entre os dois. Até que o Coco Bambu resolveu vir para Brasília e trouxe um restaurante chamado Camarões, a sua filial brasiliense, instalado na beira do Lago Paranoá, no setor de clubes esportivos Sul, trecho 2. Então, ali naquele lugar, ele começa a operar o Camarões. E o Camarões de Natal fica ressabiado e fala, opa,
Agora eu quero royalties, porque você está levando a minha marca para Brasília. E aí, para não entrar nessa confusão jurídica, o Coco Bambu resolve tirar o nome Camarões e colocar Coco Bambu Frutos do Mar. Mas aí tinha uma outra questão. O cara de Natal já estava de olho grande para processar o Coco Bambu por conta das receitas autorais. E aí vem a segunda polêmica do nosso problema, que está refletida na terceira imagem aqui. Essa terceira imagem é a tal do pudim de tapioca com abacaxi da candidata vencedora, inclusive, do MasterChef, Michele. Ela faz essa receita na sua final, ganha o troféu MasterChef, se torna essa MasterChefa, até que a Bel Coelho fica nuts e começa a apitar no Twitter, chamando essa guria de plagiadora, porque ela roubou a receita da Bel Coelho e colocou no MasterChef para ganhar. Logo depois dessa polêmica, levantou-se, então, a discussão sobre, e aí, existe direito autoral na gastronomia para receita? Não há legislação, gente, sobre isso. Não há legislação. Há uma legislação para segredo de indústria, mas não há uma legislação para receita de comida, porque é uma coisa super fluida. Até hoje a gente debate quem foi que criou o tal do bife à parmegiana, que é já uma coisa que vem da Itália e que aqui foi reformado. O polpettone, enfim, quem que inventou tal coisa? Aliás, se tivéssemos que pagar direito autoral para cada receita de comida, a gente não saberia para quem pagar, porque receita, diferentemente de música e de um filme, não é uma criação fechada que você não tem como disfarçar, entende? Por exemplo, Djavan fez lá a música dele. E aí todos os barzinhos da cidade vão tocar Djavan. E eles não vão mudar muito a música de Djavan. A letra é aquela, tá dada. A melodia é aquela. Eles podem fazer uma voltinha melhor, em vez de fazer uma levada assim, faz uma levada assada. Mas a música é aquela. A receita, gente, é algo que pode mudar a proporção da forma como você quiser. Foi o que o Coco Bambu fez, no final das contas. O Camarões não tinha esse prato chamado Camarões Internacional. Ele tinha um prato semelhante, só que aí eles colocaram uma batata palha por cima. E aí mudou, virou a autoria do Coco Bambu, esse prato Camarões Internacional, que inclusive virou prova no MasterChef, de gente que agora já tem, inclusive, como sua receita ratatouille, o Camarões Internacional. É o lugar, né, de comfort food dessa pessoa. Para a gente ver que não existe essa pureza quando a gente está falando de uma cozinha de autor. Tudo é um debate estético acerca da comida. Sacou, minha gente? Veja, como não existe esse debate de autor, eu quero pegar um exemplo, dois exemplos, né, das artes, para a gente entender melhor. Por quê? Porque essa ideia de autoria, ela pode ser contestada também. Aliás, você pode ser absolutamente original sendo um grande copião. Não tem problema. A arte já mostrou que isso é possível. E eu quero mostrar um exemplo para vocês muito claro. Já ouviram falar num cineasta chamado Quentin Tarantino? Pois é. Vamos ver um pouquinho de Quentin Tarantino aqui? Depois a gente discute. E aí? Quentin Tarantino, o grande copião de Hollywood. Mas veja, a sacada estética, a criação estética, está justamente nessa cópia, gente. Por quê? Não é o que a gente copia. O problema está no Ctrl-C, Ctrl-V. Mas se você muda de contexto, se você pega o figurino do Bruce Lee e coloca no corpo de uma mulher branca, isso já tem uma outra significação. Já tem uma outra informação sendo colocada, um outro objetivo e uma outra estética sendo formada. Então, as coisas da vida estão aí para serem copiadas mesmo.
Receita, gente, quando a gente fala em comida, a gente está falando em cópia. A gente está falando em gente que olhou como se faz uma coisa e deslocou aquele processo, aquele ingrediente ou aquela combinação para uma outra formulação. Entende? Então é isso que a gente está querendo abrir a nossa cabeça para pensar quando a gente fala em termos de originalidade, quando a gente fala em termos de autoria. A gente não está falando de uma pessoa que teve uma ideia única e criou algo que nunca fora criado antes. Não, a gente está falando justamente de um processo de composição. Entende? É isso que a gente está falando. E aí a gente fala de uma outra coisa que eu acho ainda mais significativa, que é quando a gente tenta falar sobre uma estética local. E aí eu gosto de me basear muito na música brasileira. A gente sempre fala da música brasileira como essa grande força, essa grande potência que é, né, para a nossa cultura. E de fato é, sabe? Mas a nossa música brasileira, ela precisa, para poder desenvolver, de gestos antropofágicos. E aí entra a nossa ideia que a gente tinha postulado anterior de antropofagia para uma realização estética. E o que seria essa antropofagia estética? Seria justamente da gente criar algo a partir de outras criações, de outras culturas, que a gente vai deglutir, para poder, então, criar uma coisa nova. Você juntar a tradição com aquilo que é externo e propor uma controvérsia a partir dali. Gosto muito de usar para esse momento um exemplo musical, e como exemplo musical eu gosto de usar o Raul Seixas. Raul Seixas, ele costumava dizer que ele é a formação maldita dos dois maiores ídolos dele, que eram Elvis Presley e Luiz Gonzaga. E assim ele cria isso. Raulzito, olha que beleza. Muito bom. Um baião Muito bom. misturado com rock and roll. Esse é um dos mais óbvios dele. Mas a gente também, e não é só ele, né? Você pega o Tim Maia, né, que faz o samba soul, não é? Inclusive com pandeiro e tudo mais, com forró, né, com muito samba e aquela pegada R&B americana. Então, quando a gente fala em construção de estética, a gente está falando em construir nossa própria estética, a gente está falando de um processo antropofágico, cultural, né? De você assumir as suas, que nem a gente discutiu na aula 4, né? A gente assume, a gente deglute tudo aquilo que é referência para a gente e a gente constrói, reconstrói alguma coisa, recria a partir das nossas identidades, referências, tradições, sabe? Então, a potência estética da criação não está no que a gente chama de original ou autoral. Está na forma como a gente consegue criar uma experiência estética. Estética, gente, no final das contas, é ou requer ou vai te levar a um posicionamento político. Um posicionamento político muito claro, e eu escolhi essas duas imagens justamente para a gente poder aproveitar o debate polarizado da nossa nação hoje, para a gente poder entender o que a gente está falando de estética como posicionamento político. Gente, da sua escolha arquitetônica, do vestuário dos seus colaboradores, que o pessoal chama, né? Mas na verdade são empregados, a louça que você usa, as relações que você estabelece com fornecedores, tudo isso é gerador potencial de crise estética. E o posicionamento estético, ele vai ser um posicionamento político, necessariamente. Eu usei aqui um exemplo do objeto encontrado. Aqui você tem o Lucas Ramu, essa moça que eu não sei o nome dela, mas que trabalha lá, é o sócio, eu acho, dele, com os arroz da Copan, né, uma cooperativa ligada ao MST, né, Agricultura Familiar, que produz o arroz que eles usam lá. Você decidir usar arroz da agricultura familiar, especificamente do MST, já é uma posição.
uma posição política tão clara, que eu recebi até o dia desse um amigo meu, que ele é super republicano, né? Ele mora nos Estados Unidos, inclusive, super assim, Trumpista, né? E eu marquei com ele da gente ir tomar um uísque lá no Objeto Encontrado. E ele entrou no site do Objeto Encontrado e tomou um susto, né? Ele falou, cara, que lugar esquisito. Que lugar esquisito. Por que ele achou esquisito? Por Porque ele quê? viu a logo do MST. Ele falou assim, eu vi lá umas coisas do MST. Tô fora, né? Entendeu? Mas esse é o Uhum. camarada que vai se sentir muito bem no Madeiro. E aí embaixo você tem a foto do Júnior Druski. E não precisou de muito esforço para a gente entender qual é a posição política do Madeiro, quando no meio de uma pandemia, esse camarada dá uma declaração falando que não podemos parar de vender hambúrguer, não podemos parar, fechar nossas portas para salvar vidas. Porque, afinal de contas, qual o problema se morrer 7, 8 mil? Não foi ele que falou isso? E aí, só a partir daí, e mesmo até antes, você já conseguia entender que a gente está falando de alguém que se posiciona de um lado dessa política neoliberal, né? Necroliberal, né, que a gente está dizendo agora, que é um posicionamento estético. Então, quando ele vai falar isso, ele vai, inclusive, levantar uma bandeira, mesmo se ele não quisesse ter levantado essa bandeira, vai levantar uma bandeira para a qual ele vai ser apoiado por um determinado grupo político e vai ser escrachado por outro, entende? Só que se a gente pega o Madeiro, a partir das suas relações estabelecidas, você vai perceber que há uma questão também diferente da questão do objeto encontrado. O objeto encontrado, ele então postula que tudo aqui vai ter uma relação com a agricultura familiar, pelo menos no que diz respeito a alguns insumos. No caso do Júlio Druski, ele vai falar assim, nós também queremos ter uma relação com o produtor na esfera de marketing, porque por trás o que a gente quer é o menor preço possível e promover uma certa concentração de mercado. E é o que ele fez, por exemplo, com o famoso palmito pupunha, que ele usa no seu restaurante. Que se você fosse no Cinemark nos anos de 2019, 18, né, antes da pandemia, você veria um anúncio bonito com o Luciano Huck, inclusive, falando alguma coisa, de como que ele estabelecia, ele ia lá pegar os palmitos com aquele grupo, né, com os catadores e tudo mais, e logo depois o Joio e o Trigo, se não me engano, ou de Olho nos Ruralistas, mostrou que, de fato, o que ele tem, na verdade, é uma relação mais comercial mesmo, ele usou aquilo só para o marketing. O que não é um problema você ter uma relação meramente comercial, mas a ideia de você se vender como algo que você não é, deixa ele muito equiparado a outras redes e franquias, como o McDonald's, por exemplo, quando veio com o tal do hambúrguer gourmet deles, sabe? Falando que era artesanal, mas que no final das contas é tudo industrializado, ultraprocessado. Então, neste discurso, você consegue, então, perceber o posicionamento político. Estética é política. Nunca está nada separado. E aqui eu usei exemplos mais claros para a gente conseguir entender, só que nas sutilezas também estão, sabe? Sempre que você for colocar no seu restaurante um determinado manifesto, você está querendo dizer alguma coisa politicamente. Eu me lembro que o Bruno Coruja, que tinha feito uma hamburgueria chamada Hot Bar, brigou com o sócio, e agora está com uma outra aí que ele abriu, mas ele colocou uma placa falando assim, não vendemos batata frita. Foi um posicionamento político. E aí eu não estou falando que ele me falou o que era. Eu estou falando que essa é a leitura, gente. É falar assim, olha, eu não estou de acordo com esse sistema que você tem que ter batata frita acompanhando hambúrguer, gente. Já tem um carboidrato pesado ali, que é o pão, já está suficiente para ser o bom equilíbrio da refeição. Entendeu? E outra, aqui não é Disney, aqui não é McDonald's. Eu não quero que você fique comendo batata frita. Meu objetivo está aqui, sabe? Então, é um posicionamento. Então, até esses posicionamentos, que a gente parece que não tem nada demais por trás,
é alguma coisa meio excêntrica, né, do dono, pode ficar tranquilo, gente. É sempre um posicionamento político. Porque um posicionamento já é político. Sempre que você coloca algum tipo de informação assim. Também um posicionamento político, o fato de o objeto encontrado não ter aberto uma outra unidade, por exemplo, apesar do seu sucesso. Enquanto o Madeiro se tornou uma grande franquia. Então você vê que a perspectiva comercial já é muito diferente. O Madeiro, ele não está nem aí e demitiu seus funcionários durante a pandemia, já que ia ter que fechar as portas. O objeto encontrado, ele fez o contrário, sabe? Então você tem dois tipos de atitude diante de uma questão da pandemia, diametralmente opostas, mas que são ou que refletem até a escolha da política partidária que cada um deles fez, entendeu? Então aí você vê, posicionamento político faz parte também desse combo que a gente chama de experiência estética. Alguma Muito dúvida, legal. gente? Não. Eu fiquei só com uma dúvida, mas uma dúvida Pode falar. ética, nessa questão da cozinha do autor. Aqui, todo mundo deve conhecer o IVV, né? Que eles têm uma tâmara com bacon, acho que é recheado com gorgonzola, se não me engano. E eles não inventaram, né, isso, mas acho que foram no século XXI, né, porque é o século que eu vou em restaurante, acho que um dos primeiros, né, a servir. E aí agora um monte de bar e de restaurante está servindo também. E eu lembro que uma vez eles postaram um story no Instagram falando isso, o original, o primeiro, o único, alguma coisa assim. E eu até mandei para a Jéssica, né? Falei assim, amigo, que coisa perigosa, né? Porque assim, se você for jogar no Google, você vai ver que é uma receita que não foi inventada, né? Não foi criada por eles, né? Então, Rebeca, eu acho assim, só que... que também fica aquela coisa do tipo assim, eu acho que tem a política da boa vizinhança, sabe? Do tipo, cara, isso aqui é tão bom, assim, eu vou fazer uma releitura, não precisa nem sinalizar no cardápio, mas não sei, você se comunicar entre os chefes, ou avisar, ou de alguma forma, sei lá, não pedir autorização, mas assim, sinalizar que você vai fazer essa homenagem, sabe? Porque eu acho muito estranho, assim. Não sei, eu acho meio feio, assim. Eu não sei se eu tô levando pro pessoal, porque eu gosto muito da Ariela e do Edu. Mas, Rebeca, a Mas. questão é a seguinte, cara, na boa, não existe legislação para isso, entende? Uhum. Tâmara recheada, cara, cá entre nós, entendeu? Isso aí, tipo assim, milênios já tem de receitas de tâmara recheada. A Sim, gente é tá uma falando de coisa uma super receita, árabe, né? e é uma coisa óbvia, na verdade. E, na boa, se você colocar no Google, em inglês, por exemplo, ou em outra língua, coloca em catalão, assim, você provavelmente vai achar alguém fazendo essa receita, talvez. É capaz, você acha? Então, assim, não tem muito disso, entende? Agora, você pode, de fato, ser mais cortês. Eu me lembro de um restaurante de carne de porco que tinha aberto na Asa Norte, eu acho que fechou rapidão. Oink. Oink. Depois foi para Águas Claras. Sim, No que cardápio, era... você sabe o que eles tinham? Eles tinham torresmo da Casa do Porco. Escrito assim? Desse jeito. Assim, estamos imitando o torresmo que a Casa do Porco serve lá. Também tem outra leitura para você fazer. Tanto o fato de você reconhecer que o camarada criou esse negócio e eu estou reproduzindo, como também tem aquela coisa de você, tipo, tá, E aí? sim, você não está fazendo nada. Não é o Tarantino, entendeu? O Tarantino, assim, é como eu falei, a estética, a criação, ela evoca esse deslocamento, né? Ele não deslocou nada. Mas, enfim, ele foi honesto ali.
Eu, sinceramente, eu não perco meu sono com esse tipo de debate, não, sabe? Uhum. Cá entre nós. E até abriu agora um restaurante aqui, que eu não fui ainda, mas eu quero muito ir, que falam que é a cópia da Casa do Porco. Chama Xamã. Peraí, meu amor, Tô mamãe tá ligado. coisando aqui. Aí eu já vou com preconceito. Eu acho que é errado. Eu tô morrendo de Eu queria preguiça. desconstruir no meu cérebro isso, de tipo assim, eu já comi isso em tal lugar. E às vezes o lugar que eu comi copiou de outro lugar que eu não conhecia. Aí eu fiquei com aquela ideia de que aquilo é o original e fico com preconceito com as cópias, entendeu? É porque as cópias, no caso da gastronomia, a cópia, principalmente na gastronomia, ela é você pegar um modelo de negócio já testado, né? É isso. E a pessoa tem menos chance de Ela já errar. vem com uma preguicinha, assim, né? Ela já vem com uma... Eu nem chamaria de preguiça, é mais realmente assim... cara, tão difícil você acertar nesse mercado, entendeu? Quem sabe se eu copiar o formato do cara, eu consigo também... Porque, na verdade, no final das contas, é o que todo mundo faz, entendeu? O Coco Bambu fez. Entende? E Sim. se deu bem. Sacou? Sim, é porque eu fico com essas coisas assim. O que me incomoda é a pessoa falar que ela está inventando, sabe? Mas, na verdade, eu não tenho que me incomodar, porque eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou nem a dona do restaurante, eu não tenho que me incomodar, né? Esses dias eu fui naquele Le Parisien e espero que ninguém aqui seja parente do Leandro, mas ele tem essa coisa, né, assim, O Leandro de tem, cozinha de autor, super, de criativo e tudo. E aí ele super, serviu um mas bolo assim, de chocolate com calda de muito cumaru. bobo, né, velho? E eu fiquei assim, gente, mas é igual o bolo do Irajá. Só que ele tirou, eu acho que o do Irajá é de baunilha, ele colocou cumaru. Cumaru, Mas a apresentação, a ideia, é a mesma coisa. É a mesma coisa. E aí eu fico assim, ai, que preguiça. Não é original. E às vezes o que eu acho que é original também não é o original. Foi boa essa aula para eu tirar essa Tire o original ideia da sua da minha frente. cabeça. A gente nunca vai chegar no original. Até porque o estrogonofe original, gente. O estrogonofe original era um creme de mostarda, basicamente, com páprica. Entende? Creme azedo. Bastante Então, o que a pimenta. gente come hoje não é estrogonofe, por exemplo. Em nenhum lugar do mundo. Nem na Rússia. Sim. Tem até essa briga entre o... Lembrei agora. O Petrarca e a Mara, né? Que a Mara fala que inventou o filé com rapadura e eles têm essa guerra desse filé com rapadura. Chega a dar vergonha essa guerra, né? Depois eles vão ter eu a só guerra tenho de quem vontade de falar inventou assim, gente, não o canudo de importa. churros com leite ninho, entendeu? Ah, não. Se ferrar, gente. Colocar rapadura no guerra. filé. Aí eu fico Gente, assim. Eu só tenho o vontade de sertanejo dizer, já é comia... enjoativo. Não, mas o sertanejo já comia jabá com rapadura. Desde sempre. Sim. E Ele só não assim, tinha o não filé. importa. É de qualquer jeito é enjoativo e você não termina o prato. Sabe? Um Não risoto mal interessa. cozido, né? Com aquele molho esquisito. Ah, não, E as gente. pessoas deixam de se falar, né? Assim, eles não se falam, é a tenho maior preguiça, guerra. eu nem entro nessas Essa conversas. semana eu li uma crônica da Nina Horta que fala sobre isso. Daí eu vou depois mandar para vocês. Que ela defende muito isso, né? De tipo assim, gente, vai viver, sabe? Vai fazer suas coisas, vai. Acho que eu li hoje de uma. Ela fala isso de uma maneira mais leve, né? Mas explica muito isso que você falou, de que não tem, de que é muito difícil a gente precisar essa autoria na gastronomia, né? E essa questão da legislação também, eu não sabia. Então, é bom para eu abrir os Existe a caminhos e perder legislação para os segredo ranços. industrial. Mas aí você invocar Tipo isso... Coca-Cola, essas coisas, né? Sim, é uma coisa perigosa você invocar isso, porque você precisa ter documentação, sabe? No caso do Coco Bambu, quando ele pega as receitas do outro, ele precisou mudar porque para ele evitar processo, porque ele tinha usado, o que ia pegar era muito mais o nome do restaurante associado às receitas do que só as receitas, entende? Então esse que era o problema, entende?
Tanto é que depois o Coco Bambu Uhum. começou a querer Não, processar total. o Recanto do Camarão por ter copiado o cardápio deles. Olha que engraçado. Que loucura, né? O Coco Pois é, Bambu né? é assim, é meio zoado. Ah, Ele é meio zoado em tudo. sim, é um nojo. Bem, gente, A foram história algumas é opiniões, bem algumas punk. maluquices aqui que a gente falou. Valeu pela participação de Muito hoje. legal. Muito bom. A gente se encontra, Estamos então, na aí. segunda-feira, tá, gente? Não sei se Cecília conseguir Segunda, né? se ajustar aí para os palitinhos, mas vai ser segunda, nosso encontro com a professora Tainá, numa aula sobre gastronomização e gourmetização. Beleza? Nos vemos lá, minha Chiqueza. gente. Obrigado Beleza. e um beijo. Estarei aqui. Tchau. Beijo, valeu. Tchau, tchau. Beijo.